Você já se perguntou por quê, apesar de tanto esforço, algumas áreas da sua vida parecem não prosperar? Talvez, como muitos, você tenha plantado sonhos, mas o solo em que caíram não era fértil o suficiente para que germinassem. A parábola do semeador, contada por Jesus Cristo, revela mais do que uma simples história. Ela é um espelho das nossas próprias escolhas e do terreno em que decidimos cultivar nossas esperanças e fé. Imagine compreender os ensinamentos bíblicos de forma que cada palavra de Cristo ressoe profundamente, transformando o deserto em um jardim florescente. Se você tem sentido que algo está faltando, que o fruto dos seus esforços não tem sido colhido, talvez seja a hora de olhar para o solo do seu coração. Vamos juntos, através da história da Bíblia, descobrir como Jesus Cristo nos guia para que possamos viver a plenitude dos nossos sonhos, em solo fértil e preparado. No silêncio de uma manhã serena, o semeador se levanta, sua figura simples e humilde. Ele carrega consigo a tarefa de espalhar a palavra de Deus, uma missão divina que, embora pareça simples, carrega um peso imensurável. O semeador não é apenas aquele que lança as sementes ao vento, mas sim um mensageiro, escolhido para levar os ensinamentos bíblicos ao coração das pessoas. Ele caminha por campos de todos os tipos, sabendo que cada passo é uma oportunidade de tocar vidas com a história da Bíblia. Ao lançar as sementes, o semeador está, na verdade, espalhando a palavra viva, os ensinamentos bíblicos que têm o poder de transformar corações e mentes. Cada movimento de sua mão é um gesto de esperança, uma chance de que a história da Bíblia alcance aqueles que estão prontos para ouvir. E, assim como o semeador, todos nós, de certa forma, somos chamados a espalhar essas histórias bíblicas em nosso dia a dia, seja através de palavras ou ações que reflitam o amor e a graça de Deus. Mas qual é a verdadeira intenção por trás desse ato de semear? Não se trata apenas de jogar as sementes ao acaso, mas de entender que cada uma delas tem o potencial de florescer em terra fértil. A intenção divina é clara. Deus deseja que todos tenham a chance de conhecer os ensinamentos bíblicos, de serem transformados pela história da Bíblia. Contudo, cabe a cada um de nós decidir se seremos terra boa ou se permitiremos que as distrações do mundo abafem a palavra. A semente que o semeador lança ao solo não é uma simples porção de grãos. Ela simboliza a palavra viva de Deus, pulsante e repleta de poder. Cada história da Bíblia, cada ensinamento bíblico, está contido nessa semente, esperando o momento certo para germinar e crescer. Quando a semente encontra um coração receptivo, ela desabrocha, trazendo à vida os ensinamentos bíblicos que têm o poder de mudar destinos. Assim como uma pequena semente pode se transformar em uma árvore frondosa, a palavra pode transformar uma vida inteira. O poder da semente reside em sua capacidade de penetrar até os lugares mais profundos da alma, de alcançar onde nada mais consegue. Uma vez plantada, ela começa a trabalhar silenciosamente, quebrando barreiras, superando dúvidas e trazendo luz onde antes havia escuridão. Mas, assim como as sementes naturais, essa palavra precisa de condições favoráveis para crescer. Ela precisa de um solo fértil, de cuidados constantes, para que possa florescer e dar frutos. Cada um de nós tem a responsabilidade de cuidar desse solo, de garantir que os ensinamentos bíblicos que recebemos possam crescer e frutificar. Mas nem todos os corações reagem da mesma forma à semente. Há aqueles que a aceitam com alegria, outros que a rejeitam, e ainda aqueles que permitem que as preocupações da vida sufoquem o seu crescimento. Esta diversidade de respostas é um reflexo da condição espiritual de cada indivíduo. A história da Bíblia nos mostra que, independentemente de como a semente é recebida, o semeador continua a semear, porque ele sabe que, em algum lugar, a palavra encontrará um solo fértil e dará fruto em abundância. Quando a semente cai à beira do caminho, ela encontra um solo duro e impenetrável, incapaz de acolher a palavra de Deus. Este caminho representa os corações endurecidos, aqueles que, por motivos diversos, não permitem que os ensinamentos bíblicos penetrem profundamente. Muitas vezes,
Esses corações são moldados por experiências de vida, amarguras, ou simplesmente pela indiferença. A história da Bíblia nos alerta para os perigos de permitir que o coração se torne tão resistente que a palavra não possa criar raízes. No entanto, não é apenas a dureza do coração que impede o crescimento da semente. O inimigo, astuto e incansável, arrebata a palavra antes mesmo que ela possa germinar. Este roubo sutil e constante é uma batalha espiritual que todos enfrentamos. Quando permitimos que as distrações do mundo ou os pensamentos negativos prevaleçam, damos ao inimigo a oportunidade de nos afastar dos ensinamentos bíblicos. É um lembrete poderoso de que a história da Bíblia não é apenas um relato do passado, mas uma batalha contínua pela alma humana. A indiferença espiritual é talvez a arma mais perigosa nesse contexto. É fácil cair na armadilha de ouvir a palavra, mas não permitir que ela nos transforme. Quando os corações se endurecem, a história da Bíblia perde seu impacto, tornando-se apenas palavras sem vida. Para evitar isso, é essencial manter o coração aberto, sempre pronto para receber e aplicar os ensinamentos bíblicos. Quando a semente cai em solo pedregoso, ela começa a brotar rapidamente, mas suas raízes são rasas, incapazes de penetrar profundamente. Esse solo representa os corações que recebem os ensinamentos bíblicos com entusiasmo, mas cujo fervor é passageiro. A emoção inicial pode ser intensa, mas sem raízes firmes, a fé se desfaz diante das primeiras dificuldades. A história da Bíblia nos ensina que, sem profundidade espiritual, qualquer adversidade pode arrancar a palavra de nossos corações. É comum ver pessoas que, movidas pela emoção, abraçam a fé com vigor, mas logo desanimam quando os desafios surgem. O fervor passageiro, como uma chama que brilha intensamente por um breve momento, logo se apaga quando confrontado com a realidade. A verdadeira fé, no entanto, exige mais do que emoção. Ela demanda compromisso, perseverança e a disposição de enfrentar as provações com coragem. Sem essas raízes profundas, os ensinamentos bíblicos não podem sustentar a alma nos momentos difíceis. As provações revelam a natureza superficial de um solo pedregoso. Quando os ventos da adversidade sopram, aqueles que não permitiram que a palavra criasse raízes profundas rapidamente desistem. É nesses momentos que a verdadeira natureza da fé se manifesta. A história da Bíblia nos desafia a cultivar uma fé que vai além das emoções passageiras. Uma fé que resiste às tempestades e floresce, mesmo nas circunstâncias mais adversas. Quando a semente cai entre os espinhos, ela é sufocada pelo que cresce ao seu redor. Esses espinhos representam as atrações do mundo, os prazeres, preocupações e distrações que competem pela nossa atenção e sufocam a fé. A história da Bíblia nos alerta sobre o perigo de permitir que o mundano sobreponha o espiritual, impedindo que os ensinamentos bíblicos floresçam. O solo pode parecer fértil, mas se não for limpo dos espinhos, a palavra não terá espaço para crescer e dar frutos. O engano das riquezas é uma armadilha comum que prende muitos em um ciclo de insatisfação e busca incessante por mais. As riquezas prometem felicidade e segurança, mas muitas vezes resultam em uma vida vazia e desconectada de Deus. Jesus nos ensina que é impossível servir a dois senhores. Quando o coração está dividido entre o material e o espiritual, os espinhos inevitavelmente sufocam a semente. A história da Bíblia nos chama a reavaliar nossas prioridades, a focar nos ensinamentos bíblicos que trazem verdadeira paz e satisfação. A morte espiritual é o resultado final de permitir que os espinhos dominem. Quando as distrações do mundo sufocam a palavra, o crescimento espiritual é impedido e a fé, lentamente, morre. Para evitar isso, é necessário um esforço consciente para remover os espinhos de nossas vidas, seja afastando-se das distrações que nos afastam de Deus ou buscando apoio na comunidade de fé. Quando a semente cai em solo fértil, ela encontra um coração receptivo, pronto para acolher os ensinamentos bíblicos e permitir que eles floresçam. Este solo fértil
representa aqueles que, com humildade e dedicação, preparam seus corações para receber a palavra de Deus. A história da Bíblia nos mostra que um coração aberto e preparado é como um jardim bem cuidado, onde a semente pode crescer e dar frutos em abundância. Este é o solo onde os ensinamentos bíblicos se enraizam profundamente e transformam vidas. O fruto em abundância é o resultado natural de um coração fértil. Quando a palavra de Deus é plantada em um solo bem preparado, ela não apenas cresce, mas multiplica-se, gerando frutos que beneficiam não apenas a pessoa que recebeu a palavra, mas também todos ao seu redor. Os ensinamentos bíblicos, quando vividos e compartilhados, têm o poder de impactar famílias, comunidades e até gerações. A história da Bíblia nos encoraja a cultivar um solo fértil em nossos corações, para que possamos ser canais de bênçãos para os outros. A multiplicação da fé é o testemunho vivo de um solo fértil. Assim como uma pequena semente pode dar origem a uma colheita abundante, um coração que abraça os ensinamentos bíblicos pode influenciar muitos outros. A história da Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres cuja fé multiplicou-se através de suas vidas e ações. Cada um de nós tem a capacidade de ser essa semente que, ao cair em solo fértil, não apenas floresce, mas se espalha, levando a palavra de Deus a lugares onde ela ainda não foi ouvida. Quando Jesus se senta para explicar a parábola do semeador, ele não apenas revela o mistério por trás das palavras, mas nos convida a enxergar além do óbvio. Cada detalhe, cada símbolo, carrega um significado profundo que ilumina a história da Bíblia e os ensinamentos bíblicos. Jesus nos mostra que a palavra de Deus é um tesouro escondido, esperando para ser descoberto por aqueles que têm ouvidos para ouvir. Ele revela que o verdadeiro entendimento não vem apenas do ouvir, mas do meditar e aplicar a palavra. O papel do ouvinte é fundamental na interpretação dessa parábola. Não basta apenas ouvir os ensinamentos bíblicos. É preciso ouvir com o coração, deixando que a palavra penetre e transforme nossa maneira de viver. Jesus nos chama a ser ouvintes ativos, aqueles que não apenas compreendem a mensagem, mas que também se esforçam para vivê-la. A história da Bíblia é clara. O entendimento verdadeiro vem da prática, da aplicação constante dos ensinamentos bíblicos em todas as áreas da vida. O chamado à reflexão é um convite a mergulhar mais fundo na palavra de Deus. Jesus, ao explicar essa parábola, não apenas esclarece seus ensinamentos, mas nos desafia a olhar para dentro de nós mesmos. Será que somos o solo fértil? Ou deixamos que as distrações do mundo nos afastem da verdade? A história da Bíblia é um constante lembrete de que a fé é um caminho de crescimento. E esse crescimento começa com a reflexão sincera sobre a condição de nossos corações. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio, mas também uma responsabilidade que não pode ser negligenciada. A história da Bíblia nos ensina que ouvir é mais do que simplesmente captar sons. É permitir que os ensinamentos bíblicos ecoem em nossa alma, moldando nossas ações e decisões. Jesus enfatiza a importância de ouvir com atenção, com um coração aberto e disposto a ser transformado. Não se trata apenas de conhecer as histórias bíblicas, mas de vivê-las de forma que elas façam parte de quem somos, refletindo a verdade da palavra em cada passo que damos. Aplicar a palavra é a essência de uma vida cristã autêntica. Jesus nos chama a ser praticantes e não apenas ouvintes. Isso significa incorporar os ensinamentos bíblicos em nossas atitudes diárias, nas palavras que escolhemos, nas decisões que tomamos e na forma como tratamos os outros. A história da Bíblia nos lembra que a fé sem obras é morta. Portanto, viver os ensinamentos é tão crucial quanto conhecê-los. Pequenos gestos, como estender a mão a quem precisa ou falar palavras de encorajamento, são maneiras práticas de aplicar a palavra e cultivar um solo fértil em nossas vidas. A escolha pessoal é o momento em que decidimos que tipo de solo seremos. Será que permitiremos que a palavra crie raízes profundas em nós? Ou deixaremos que as preocupações do mundo sufoquem seu crescimento? A história da Bíblia nos coloca diante dessa decisão, lembrando-nos que cada escolha molda nosso destino espiritual.
Ser um ouvinte responsável é reconhecer que cada história bíblica, cada ensinamento é uma semente que, se bem cuidada, pode transformar não apenas nossa vida, mas também a vida daqueles ao nosso redor. Nos dias de hoje, a parábola do semeador continua a ressoar com uma relevância surpreendente. As histórias bíblicas, ricas em ensinamentos atemporais, nos convidam a refletir sobre os desafios contemporâneos que enfrentamos. Em um mundo repleto de distrações tecnológicas, onde a correria do dia a dia muitas vezes sufoca o crescimento espiritual, a história da Bíblia nos lembra da importância de cultivar um solo fértil em nossos corações. Assim como o semeador continua a espalhar a palavra, nós também devemos estar atentos para não permitir que as preocupações mundanas sufoquem nossa fé. As distrações modernas, como a constante presença das redes sociais e o consumo desenfreado de entretenimento, são os espinhos que tentam sufocar a palavra em nossos corações. A história da Bíblia nos desafia a reconhecer essas armadilhas e a fazer escolhas conscientes que nos aproximem de Deus. Talvez seja a hora de reavaliar o tempo que gastamos com coisas que, em última análise, não alimentam nossa alma. A prática do silêncio, a leitura diária da Bíblia ou momentos de oração podem ser o antídoto contra a superficialidade espiritual que tantas vezes nos assola. O solo de hoje reflete a condição espiritual de uma geração que enfrenta batalhas únicas. A história da Bíblia nos mostra que, apesar das mudanças ao longo dos séculos, os desafios para a fé permanecem. No entanto, também nos oferece esperança. A palavra de Deus é viva e poderosa, capaz de superar qualquer obstáculo que o mundo moderno apresente. Cabe a cada um de nós decidir que tipo de solo queremos ser e como permitiremos que os ensinamentos bíblicos guiem nossas vidas em um mundo que tantas vezes tenta nos desviar do caminho da fé. Chegamos ao momento da decisão, onde cada um de nós é chamado a refletir sobre o tipo de solo que deseja ser. A história da Bíblia nos coloca diante de uma escolha crucial: permitir que os ensinamentos bíblicos criem raízes profundas e floresçam em nossas vidas, ou deixar que as distrações do mundo sufoquem o crescimento espiritual. Esse chamado final é um convite à ação, uma oportunidade de decidir hoje qual será o nosso legado espiritual. O solo que escolhemos ser determina não apenas nossa jornada, mas também o impacto que teremos nas vidas daqueles ao nosso redor. O impacto eterno dessa escolha não pode ser subestimado. A história da Bíblia nos mostra repetidamente que as decisões que tomamos em relação à palavra de Deus têm consequências que vão além desta vida. Será que queremos ser lembrados como aqueles que permitiram que a semente da fé crescesse e desse frutos? Ou seremos como o solo rochoso, onde a palavra murchou antes de sequer começar a florescer? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve responder com sinceridade, sabendo que a escolha que fazemos hoje ecoará na eternidade. O desafio da fé é constante e cada dia traz consigo novas oportunidades de cultivar um solo fértil. A história da Bíblia não apenas nos inspira, mas nos desafia a sermos mais do que meros ouvintes. Nos chama a ser praticantes, aqueles que, através de suas ações, mostram ao mundo o poder transformador dos ensinamentos bíblicos. Então, qual solo você quer ser? A resposta está em suas mãos. E a escolha que você faz hoje pode mudar não apenas o seu destino, mas também o de todos que cruzarem o seu caminho. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.